Bem, nessa aba, nós fazemos uma análise de risco do teu estudo em relação ao guia de estudos que você importou e ao histórico de estudos que você trouxe para o sistema. Essa análise de risco seria uma espécie de risco de aprovação ou de reprovação que você tem de acordo com o desempenho que você vai registrando no sistema. Veja só, essa análise de risco, e aqui você encontra ela nesse principal card aqui, ela é feita com base em 5 critérios. Esse é o primeiro, esse aqui é o segundo critério, e todos esses 5 critérios aqui, somados e divididos em média, geram esse risco de 59%. E é isso que eu vou explicar para você nessa aba agora. Quais são os critérios principais para aprovação que o sistema passa a calcular conforme você vai povoando o teu histórico de resoluções diariamente e trazendo para cá para dentro do sistema? Quais são os critérios que a gente vai usando para avaliar a saúde do teu estudo? Gente, o primeiro critério é esse aqui, ó, disciplinas acima do mínimo. Veja só, alguns concursos têm mínimos a serem batidos, tá? Geralmente esses mínimos são 40%, 50%. Alguns concursos de alto desempenho muito exigentes colocam mínimos aí relativamente até altos, 60%. Né? Então, se você tem mínimos no teu edital, você está fazendo um pós-edital para a Receita Federal, para a Cefaz, para delegado da Polícia Federal, alguns concursos assim com níveis mais altos, pode ser que aquele concurso, aquela banca em específico, tenha pedido um mínimo para você bater em algumas disciplinas ou em grupos de disciplina. E aqui nós avaliamos isso, ó, são as disciplinas acima do mínimo. Nesse concurso eu cadastrei todas as disciplinas com mínimo de 50% a ser batido. E aí, trazendo o meu histórico de resoluções para cá, eu vi que apenas pouco mais de 60% dessas disciplinas estavam acima desses 50%. Que 50% é esse? É o percentual de acertos. O meu percentual de acertos em algumas disciplinas é até menos que 50%. Poxa, mas espera aí. Como é que eu estudo uma disciplina e faço a proeza de ter um percentual de acertos abaixo de 50%? Eu acho que isso é impossível. Não, gente, não é. Porque esse percentual de acertos que está sendo calculado aqui no sistema é o desempenho real, não é o desempenho aparente. Então, veja, eu tenho 10 disciplinas, das 17 disciplinas que compõem a minha análise aqui, 10 delas estão acima dos 50%, mas tem outras 7 que estão abaixo. E por que elas estão abaixo? Porque tem tantos assuntos zerados nela que por mais que eu tenha tido 90% de acertos nos assuntos que eu estudei, os assuntos que eu estudei foram tão poucos que, se comparados com o total da disciplina, fazem com que a média de acertos caia para baixo de 50%. Por quê? Porque o sistema encara como se eu tivesse tirado um zero em todos os assuntos que eu ainda não registrei como resolvidos. Se eu tenho 10 assuntos para serem resolvidos dentro de uma disciplina, e eu fiz a metade deles, eu fiz 5 assuntos, e nesses 5 assuntos eu tirei 100%, acertei tudo de todos esses 5 assuntos. Eu tirei 100%, então quer dizer que o meu percentual de acertos é 100%? Não, meu percentual de acertos é 50%. Porque eu só fiz a metade. Então o sistema entende que na outra metade eu tirei zero. É como se eu tivesse tirado 100% em todos os assuntos que eu resolvi, mas os que eu ainda não resolvi, ela já presume que eu tirei zero. E aí fica metade zerada, metade com 100%, o percentual de acertos, a média dele acaba caindo para 50%. Então, por isso que eu tenho algumas disciplinas ainda abaixo de 50%. O que é que eu preciso fazer? Resolver questões dos assuntos que ainda não receberam resolução. Quando eu fizer isso, elas vão começar a sair. Essas 7 disciplinas que estão abaixo do mínimo, elas vão começar a sair do mínimo e vão começar a superá-lo. E aí esse índice aqui vai subir de 60 para 70, 70 para 80 e vai sair do risco 2. Ó. Você vê que ele está na faixa de risco 2, ele vai subir para risco 1 e ele vai passar do risco 1 e vai chegar exatamente no risco 0, que é o 100%. Eu não vou ter nenhuma disciplina abaixo de 50%. O segundo critério são assuntos estudados. Ó. Eu tenho 647 assuntos a estudar, mas só resolvi questões de 330 deles. Então, eu tenho 330 assuntos estudados de um total de 647. Isso dá pouco mais do que 50%. Isso quer dizer que eu estou na faixa de risco 3. Aqui eu estava um pouquinho acima, um pouquinho dentro da faixa de risco 2, quase na 3, mas já tinha saído da 3 e entrado na risco 2. Aqui eu já estou no risco 3. Ó. Esses riscos aqui são maiores. Se eu tivesse em risco 4, eu estaria abaixo de 40%. Se eu tivesse em risco 5, eu estaria abaixo de 20%. Seria muito pouco. Eu teria estudado muito pouco
dos assuntos. Isso quer dizer que eu teria estudado abaixo de 20% dos assuntos que o meu edital propõe, né? Então eu teria uma faixa de risco bem alta, um risco 5. Aqui eu tenho o desempenho real, que é parecido com aquilo que eu já expliquei aqui nas disciplinas acima do mínimo. O desempenho real quer dizer que o meu desempenho total, em todos esses 647 assuntos a estudar, me posiciona como se eu tivesse acertado 55% de tudo que eu fiz. Por quê? Porque ele entende que aquilo que eu ainda não fiz é como se eu tivesse zerado. Por que, que o sistema é tão cruel assim? Por que, que ele faz isso? Para forçar você a resolver todo o teu edital antes de ir para a prova. De não ir para a prova com o grande erro de se permitir chutar alguns assuntos. E se você se permitir chutar alguns assuntos porque não estudou, que sejam aqueles assuntos que menos têm probabilidade de cair e que menos possuem possibilidade de prejudicar você na hora da prova. Mas a ideia é que você chegue no dia da tua prova sem nada a estudar, com que você tenha estudado cada um dos assuntos, resolvido cada uma das questões que você se propôs a resolver de todos os assuntos do teu edital, para que esse desempenho real seja de fato um desempenho real, porque até agora ele está sendo um desempenho projetado. A gente projeta que se você fosse para a prova hoje sem ter estudado, você tem 647 assuntos, estudou 330, faltaram 317 assuntos. Então, se você fosse para a prova fazer uma prova que realmente envolvesse todos esses assuntos, você só iria saber resolver 330 deles. Logo, a grande maioria desses outros 317 você tiraria zero, não resolveria bem, erraria tudo e tiraria uma média de 55%. Então, esse desempenho real é uma projeção do que aconteceria na prova caso todos os assuntos, inclusive aqueles que você não resolveu questão nenhuma, fossem cobrados no dia da prova. Tá? Disciplinas acima do corte. Existe uma nota de corte para a tua área. Se você é da área policial, existe aquela média de corte, que é a nota do último colocado dos concursos da tua área. Geralmente, essa nota de corte fica acima de 70%. Em alguns concursos ela fica em 75%, em outros concursos fica em 80%, alguns concursos chegam a 90% dessa nota de corte. Aqui a gente botou uma nota de corte padrão, que é 80%. É algo mediano. Não é uma nota de corte muito alta, nem tão baixa. É uma nota de corte que fica fixa em 80%, porque é a nota de corte da área fiscal. Esse sistema foi feito originariamente para a área fiscal, mas depois eu expandi para que outras áreas, alunos de outras áreas, pudessem trazer suas disciplinas específicas de cada área para o sistema, de forma que todo mundo pudesse estudar com os critérios que estão aqui no sistema. Seja você da área fiscal, seja você da área de controle, seja você da área policial, seja você da área de tribunais, ou da área administrativa, ou de qualquer outra área com a qual o Tec Concursos maneje questões e disponibilize cadernos. Se você conseguir montar um caderno de questões no Tec Concursos e trazer para cá para dentro do sistema e trazer o teu desempenho na resolução desses assuntos que estão dentro do caderno, você pode usar o sistema, independente de qual área você faça parte. Tá? Mas, como foi feito originariamente para a área fiscal e a nota de corte média da área fiscal tem sido 80%, como é que eu sei disso? Eu fiz um levantamento dos 15 últimos concursos da área fiscal entre 2018 e 2022 e calculei a nota de corte média de cada um deles. E essa média da nota de corte ficou exatamente cravada em 80%. Ó, aqui está uma prova de que isso foi feito, está aqui os dados de todos os concursos. Cefim Rondônia, se você descer um pouquinho mais, você vai ver outros concursos aqui, Cefim Manaus, Cefaz Alagoas, Cefaz Rio Grande do Sul, Cefaz Santa Catarina, enfim. E todas as notas de corte estão cadastradas aqui. Eu fiz uma média geral de todas as notas de corte e cheguei ao número de 80,1%. É o corte médio que tem ficado os concursos da área fiscal. Então eu apliquei essa nota de corte médio para o sistema inteiro de forma integral. Né? Se a tua área exige uma nota de corte um pouquinho mais alta, você sabe que esse índice para você gera uma determinada segurança, mas não tanto assim, porque ele está considerando que você vai precisar ter uma nota de corte de 80% e você sabe que talvez seja um pouquinho mais para a tua área. Se a tua área exige uma nota de corte um pouquinho menor, então você vai analisar esse risco aqui e vai saber que caso você bata um risco pequeno, então você já está folgado e essas disciplinas realmente estão muito bem estudadas.
Tá? Assuntos acima do corte, disciplinas acima do corte, mede aquilo que você ficou acima desses 80%. Disciplinas acima do corte, aqui eu tenho apenas 5 disciplinas. Né? Das 17, apenas 5 estão com nota média de acertos acima de 80%. 5 das 17, isso equivale a pouco mais de 30%, o que me coloca numa faixa de risco alto. Estou no risco 4 nesse quesito aqui. Assuntos acima do corte, bem parecido, porque são quase a mesma coisa. Né? Disciplinas acima do corte, eu tenho 5 de 17. Assuntos acima do corte, eu tenho 193 de 647. Isso me coloca próximo a 30%, o que me coloca ainda na faixa de risco 4. Bem, gente, depois que eu calculo todos esses percentuais e tiro uma média, eu verifico que o meu risco ainda é 59%, e que é como se eu estivesse numa faixa de risco que me posiciona no risco 3.2. É mais ou menos aqui, ó, mais ou menos na base da faixa de risco 3. Eu preciso subir o risco 3 para o risco 2, depois ficar pelo menos dentro da faixa de risco 1, ou seja, esse gráfico ele tem que descer e tem que vir mais ou menos aqui me deixando no risco 1, e esse percentual de riscos tem que ficar abaixo de 10%. Né? Tem que ficar abaixo de 10%, para que eu realmente saiba que o meu assunto foi bem estudado, que as disciplinas foram bem estudadas, que todas estão acima do mínimo, que o meu desempenho real está acima do corte e que não existem tantos assuntos zerados assim. Existe um percentual pequeno, muito pequeno de assuntos zerados. Aqui nesse gráfico ao lado, nós temos uma relação das disciplinas com desempenho abaixo do mínimo para que você saiba o que é que você precisa melhorar. Né? É um dos critérios mais críticos de todos esses 5 critérios, de todos esses 5 indicadores. O mais crítico é aquele que relaciona as disciplinas que estão abaixo do mínimo, porque isso quer dizer que o percentual de acertos nela está muito baixo, ou então que tem muitos assuntos zerados que você precisa olhar com mais atenção. Então eu fiz questão de colocar a relação dessas disciplinas e o percentual de desempenho dentro delas. Ó. Você vê que os desempenhos realmente estão abaixo de 50% e são muito baixos. Lembra que isso aqui não necessariamente quer dizer que você acerta muito pouco, mas que quer dizer que tem tantos assuntos zerados que o sistema entende que você tirou 0 nesses assuntos apenas porque eles estão zerados para te incentivar a começar a responder questões sobre eles. Essa aqui é a aba análise de risco.